Quem veio para ouvir Deus nessa noite? Glória a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 9. Quem achou diz amém. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. É por meio dela que nós obtemos a salvação eterna. Te agradecemos por não desistir de nós. Que nessa noite o Senhor possa agradar o mais profundo de cada coração. E que, diferente de como entramos, possamos sair em nome de Jesus. Que tu sejas honrado e glorificado para a glória do teu nome. Amém. Esse texto eu ministrei hoje pela manhã também na igreja e falei sobre nossa comunhão com Deus. E é interessante que o apóstolo Paulo ele começa dizendo que Deus é fiel e Ele nos chamou para uma comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. Eu e a pastora Bia estamos já há mais de 30 anos na igreja. Eu já vi erroneamente muitas pessoas confundirem vocação com chamado. É comum você ver as pessoas olharem umas para as outras e mirarem elas e dizerem assim: Deus tem um chamado na tua vida. Quem já ouviu isso? Deus tem um chamado na tua vida. Na verdade, em parte isso é certo. Só que nós precisamos discernir o que é isso. Quando a Bíblia diz que nós somos chamados por Deus, não tem nada a ver com vocação. E o chamado é para todos. Todos nós somos chamados. Todos a estarmos com Jesus. Este é o chamado. A vocação será o que o chamado, nossa resposta a esse chamado, na presença de Cristo, nós vamos receber para então nós podermos entregar. O apóstolo Paulo vai dizer, por exemplo, em Coríntios, na ceia: porque eu recebi do Senhor, eu também pude entregar para vocês. Já logo a gente entende que não há possibilidade de você entregar algo que você não tem ou não recebeu. Primeira coisa, é necessário receber. Então a gente percebe que às vezes por falta de entendimento a gente erra em algumas coisas e até se frustra em outras. Mas eu quero te trazer entendimento nessa noite sobre essa questão de sermos chamados por Deus. E hoje pela manhã eu chamei aqui o Valtinho. Vem cá, Valtinho, de novo. Nesse momento eu chamei o Valtinho e ele atendeu o meu chamado. E é isso que a gente tem que perceber o que Paulo está falando. Fiel é Deus, no qual vocês foram chamados. Então eu chamei o Walter, ele atendeu. Agora eu tenho algo para dar para o Walter. Eu vou dar algo para ele. Ele recebeu algo. E do que ele recebeu, ele pode usufruir e ele pode abençoar outras pessoas. Então o chamado é ele vir. Ele está com a pessoa que o chamou. Obrigado. E é exatamente isso que a Bíblia está dizendo. Todos nós somos chamados a irmos a Jesus. E uma vez chegando em Jesus, agora nós vamos perceber que Ele vai distribuir em nós aquilo que Ele tem, para que então, a partir desse momento, nós possamos desenvolver uma vocação. E nessa vocação nós compartilharmos o que nós recebemos dele. E eu comecei a examinar aqui no livro de Lucas e observar a questão dessa comunhão, e percebi que são vários níveis de comunhão com ele, onde nós todos somos chamados. Existe uma multidão seguindo Jesus. E o primeiro estágio que nós encontramos, nessa comunhão é aquela que nós chegamos querendo ver os sinais, os milagres,
Ou sempre somos atraídos por aquilo que Jesus pode fazer? Há algum problema quanto a isso? Não. Mas esse é um estágio. Tem muitas pessoas que param nesse estágio. E elas começam a ser uma espécie de sanguessuga de Jesus, de querer somente aquilo que Ele pode dar. Então eu vou te mostrar biblicamente que isso aconteceu. Então, narrado esses fatos, uma pessoa que foi chamado a Jesus e vindo a Jesus tornou-se um apóstolo, recebeu então uma vocação. Ele vai narrar algumas coisas interessantes. Por exemplo, quero que você abra no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Talvez você nunca tenha se dado conta disso, mas Lucas, ele converteu-se depois da crucificação, da ressurreição de Jesus. E ele foi um missionário, ele foi um evangelista, ele foi um auxiliar do apóstolo Paulo, mas ele também foi um homem inspirado por Deus, e ele não se contentou com pouco. Ele percebeu que era necessário investir tempo nas coisas de Deus. Então olha como é que ele começa escrevendo o seu livro. Visto que muito houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Está falando em relação à obra da cruz. Conforme nos transmitiram os que desde os princípios foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Ele está falando dos apóstolos. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo que, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Então o apóstolo Lucas, ele se depara diante da fé, ele responde ao chamado de Cristo. E quando ele chega em Cristo e ele recebe o apostolado agora, ele também percebe que era necessário ele fazer uma investigação mais acurada do que ele tinha crido. Então ele começa a examinar, falar com pessoas, ir atrás de fatos, e o Espírito Santo de Deus colabora com isso na vida dele, para que então ele relate coisas que haviam acontecido no período da crucificação de Jesus. Desde o seu nascimento, todo o histórico de coisas que aconteceram. E esse mesmo Lucas, ele vai narrar muitas coisas interessantes. A primeira delas, no capítulo 19, abra lá comigo. Ele vai mostrar que as primeiras pessoas, elas estão em volta de uma multidão de Jesus. Capítulo 19 fala quando Jesus está em Jericó e tinha um homem querendo vê-lo. Verso 3: procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Havia uma multidão acompanhando Jesus em tudo que Jesus fazia. E nessa primeira multidão estavam também os discípulos juntos. Todos estavam seguindo Jesus, havia uma multidão. Diga comigo, uma multidão. Todos nós chegamos nessa multidão. É o primeiro passo da nossa conversão, em querer seguir Jesus, ou porque estamos curiosos de ver o que ele está fazendo, ou porque queremos conhecer quem é que esse cara que abre os olhos do céu, que deu vida aos paralíticos, ressuscitou mortos, ou transformou a água em vinho, ou fez uma multiplicação de pães e peixes. A multidão está em volta disso. Por exemplo, João capítulo 6, você vai ver mais uma vez, falando sobre a multidão. João capítulo 6, verso 2 diz assim: seguia-o, numerosa o quê? Porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, o primeiro momento dessa comunhão
ela está entre a multidão, aquelas pessoas que vêm atraídas por Jesus, por uma libertação, por uma cura, por uma necessidade de algo que você externa nele, do qual ele tem a capacidade de estabelecer em nós. Mas esse é o primeiro passo. Isso não significa que nós temos que ficar somente dentro da multidão. Ele nos chamou, e o chamado dele pode ser mostrando sinais. Aqui, por exemplo, as pessoas estavam sendo atraídas porque haviam visto os sinais que ele tinha feito. Havia uma manifestação poderosa de coisas, e as pessoas estavam perplexas, então chegando a ele. Agora, quando isso acontece, vai um segundo nível, um segundo estágio. E agora Lucas começa a desenvolver, nós vamos ver bastante isso em Lucas, no capítulo 5 de Lucas. Tem o primeiro momento quando, dentro dessa multidão, Jesus se depara com alguns que estavam pescando. E nessa pesca acontece um fato, um milagre extraordinário, uma coisa maravilhosa. E do versículo de número 8, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou o quê? Aqui começa o segundo nível. Quando você identifica a tua vida pecaminosa, e você agora reconhece o senhorio de Jesus, você olha para você e vê as suas imperfeições, olha para Cristo e vê a perfeição nele, e isso te impacta a tua vida, e você agora começa a olhar e ver, e começa a conjecturar na tua mente o que eu posso fazer para que essas coisas mudem. Então entra no segundo nível, que agora Jesus começa a olhar isso na multidão e ver quem tem o coração disposto a tornar-se discípulo dele. Então a Bíblia vai narrar os primeiros discípulos que começam a chegar a Jesus, e eles começam a chegar a Jesus porque eles entendem a necessidade que eles têm de aprender com Jesus. A palavra discípulo, traduzindo isso para o nosso português, significa aluno. E logo, quando a gente pensa em aluno, tem que pensar também em professor. Então Jesus se coloca na disposição agora de ensinar aqueles que estavam de coração aberto, reconhecendo que precisavam aprender a respeito do reino de Deus. Você vai um pouquinho para frente no capítulo 10 de Lucas. Mais uma vez, você vai perceber isso. Lucas capítulo 10. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou. Você percebe que agora começa a aumentar. Vai tendo um acréscimo de alunos. Jesus começa agora a olhar para aquela multidão e ver que dentro da multidão tem pessoas que estão dispostas a se relacionarem mais profundamente com Ele. Então esse grau é o grau do discipulado. E no discipulado Jesus vai dizer assim: quem quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso significa, Jesus está mostrando que no Evangelho é diferente em relação ao mundo. Por isso que o mundo acha a loucura o Evangelho. Porque no Evangelho você tem que morrer para viver, perder para ganhar. Você tem que te negar. Então Jesus começa a olhar a disposição de algumas pessoas para isso. Deus olha isso em nós, amém? Ele começa a sondar o nosso coração e perceber essa disposição. Então agora começa a acontecer os discípulos, e esse é o estágio onde todos estavam envolvidos, e Deus começa a olhar dentro da multidão e perceber que tinham alguns que não queriam mais só caminhar na multidão,
não queriam mais somente estar em Jesus porque Ele estava fazendo milagres, eles queriam agora aprender com Jesus. Desce o nível de relacionamento, aumenta a atmosfera do relacionamento, mas você percebe que isso vai evoluindo, e dentro desse grupo, Jesus olha e vê a disposição de alguns um pouco mais profunda. Lucas capítulo 6, volte lá. Versículo de número 12. Naqueles dias, retirou-se Jesus para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu o quê? Para serem o quê? Apóstolos. Jesus olha aquele grupo que estava lá de 80 e poucos e começa a observar que dentre eles tinham alguns que já estavam desejando mais de Deus, queriam mais profundidade de conhecimento das coisas de Deus. Então Jesus passa uma noite orando. Uma noite ele está intercedendo por aquele grupo. E eu penso que Deus olha e diz para ele: filho, você pode chamar tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. E então de manhã, clareia o dia, Jesus chama todo aquele grupo. E aí ele vai escolher 12. Interessante isso. Ele escolhe 12. Então note que da multidão para discípulo, de discípulo para apostolado, a resposta do chamado à comunhão, todos chegaram, mas a disposição de ouvir e de aprender começa a se mover entre eles, e isso se repete nos nossos dias. Muitos se contentam apenas por serem frequentadores, de estarem presentes em alguns cultos, isso basta. Mas Deus nos chama a uma comunhão íntima com seu Filho, e quer nos entregar, em primeiro momento, o aprendizado, para sermos bons alunos, e na medida que a nossa nota começa a aumentar, Deus começa a olhar para nós e ver que há disposição para dar coisas, de colocar à disposição de nós. Então quando você olha no capítulo 9, do mesmo Lucas, no verso 1, diz assim: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas, também os enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Na medida que eles chegam agora a uma disposição de Deus de dar algo mais profundo para eles, de repartir algo. Até aquele momento, quem é que curava enfermos? Jesus. Quem é que expulsava demônios? Jesus. Agora Jesus olha e vê uma disposição de aprendizado, e vê que eles estavam empenhados em querer aprender, não eram perfeitos, mas tinham a disposição de querer mais de Deus. Então Jesus os chama, os abençoa e diz para eles: eu estou repartindo com vocês algo que outros não têm. Glória a Deus, aleluia. Você consegue entender isso em nome de Jesus? Aquele que chamou, agora começa a olhar a disposição para a vocação, para dar o que só Ele pode dar para aqueles que buscam, para aqueles que chegam nele. Então agora Ele dá essa tarefa para eles, e eles começam a buscar. Dentre os 12, começa também a se destacar alguns que tinham um maior interesse, uma maior busca, uma maior profundidade em querer as coisas de Deus. E o mesmo Lucas vai destacar isso.
No capítulo 9, no verso 28, Jesus vai orar. Olha o que diz aqui no verso 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo, agora quem é que vai com ele? Pedro, João e Tiago. Subiu ao monte com o propósito de orar. Lembra que quando ele vai chamar os 12, ele passa um dia, uma noite orando. Agora ele começa a dar prova para aqueles que estavam caminhando, mas entre os 12, 3. E esses 3 subiram para orar com ele. E quando foram orar, quando dobraram os joelhos para orar, vai acontecer algo que eles vão presenciar. O texto vai dizer aqui: aconteceu que enquanto ele orava, Jesus, a aparência do seu rosto se transfigurou, suas vestes resplandeceram de brancura. E eis que 2 varões com ele, Moisés e Elias, Moisés a lei, Elias os profetas, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, e que ele estava para cumprir em Jerusalém. É interessante que eles começaram a ver coisas que os outros não estavam vendo. Alguns dizem: mas Deus tem os seus preferidos. Não, queridos, a disposição desta comunhão não é Deus quem tem preferidos, somos nós que nos tornamos preferidos dele. Na medida que nós entendemos isso, à medida que nós compreendemos isso, agora ele diz: Tiago, Pedro, João, vamos orar. E lá acontece a transfiguração. Jesus muda sua semelhança dele agora. Eles enxergam, eles contemplam isso, os outros não. Aparece também Elias, aparece também Moisés. E Pedro se empolga com aquilo, diz: vamos fazer uma tenda, Senhor, para vocês aqui, uma para Elias, uma para Moisés, uma para ti, Senhor. E naquele momento some, desaparece os 2 e só Jesus. E vem uma voz do céu. E o que a voz vai dizer? Verso 34. Enquanto assim falava Pedro, veio uma nuvem e os encobriu, e encheu-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: o que a voz dizia? Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Você percebe que eles começam a terem o privilégio, terem a graça de participar de coisas que os outros não estavam participando. Deus enxerga no coração deles essa disposição. É interessante, se você for, por exemplo, agora para Marcos, no capítulo 5, quando Jesus vai à casa de Jairo, capítulo 5, versículo de número 37. Jesus vai à casa de Jairo, a menina estava dada como morta, e diz assim: contudo não permitiu que alguém o acompanhasse, senão... Quem é que acompanhou Jesus? Quem é que entrou na casa? Pedro e os irmãos Tiago e João. Os mesmos 3 que viram a transfiguração de Jesus. Eles agora presenciam, de fato, uma ressurreição. Algo acontece. Eu já vi muitas pessoas ficarem enciumadas na igreja porque alguns estão sendo usados
porque alguns estão sendo abençoados. Eu já vi pessoas saírem da igreja por isso. Quando na verdade a gente tem que fazer uma reflexão e ver o quanto eu estou dando a disposição da minha vida para aquele chamado de Deus em mim, para Ele poder me entregar algo para que eu possa realizar. Então não se trata de algo que Deus queira fazer, mas de uma resposta nossa. Quem está entendendo em nome de Jesus? Tiago, Pedro e João entram na casa de Jairo. E eles não haviam visto ainda uma criança ressuscitar. E eles veem Jesus pegar aquela criança pela mão, dizer: Talita cumi, fique de pé. E a menina voltou ao fôlego de vida, e Jesus restituiu ela aos pais. Que coisa linda! Mas não foram todos que viram. Foram os 3. É interessante isso. É a disposição, é o quanto nós estamos empenhando o nosso coração. E então você percebe que isso começa a aumentar à medida que essa profundidade vai sendo notada na Bíblia, a disposição de querer um maior relacionamento com Deus. Dentre esses 3, nós encontramos no Evangelho de João, o próprio Evangelho de João, destacando uma pessoa, e seria ele mesmo, dizendo que era o discípulo amado. Mas quanta petulância alguém dizer que Deus o ama mais do que os outros. Eu chamo isso de entender a minha identidade em Jesus. Ao ponto que o próprio apóstolo escreve dizendo: o discípulo amado. E por que esse nível cresce, queridos? Você vai ver João capítulo 19. Jesus é preso, é levado ao Gólgota, ele é agora pregado na cruz. E no verso 25 vai dizer assim: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Estavam algumas mulheres ao pé da cruz onde Jesus estava crucificado, mas tinha mais alguém ali junto. Olha o que vai dizer ali: vendo Jesus sua mãe e junto a ela quem? O discípulo amado, aquele que mesmo diante do perigo, aquele que mesmo diante de um momento difícil não decidiu fugir. Sabe, queridos, às vezes o mundo nos emprega algumas coisas que nós temos e vamos revelar o que está dentro do nosso coração. Se há uma coragem e um amor profundo por Deus, ao ponto de nós suportarmos por Ele e estarmos nele, João consegue ver mesmo naquele momento difícil que o melhor lugar para se estar é aos pés da cruz. Amém. Glória a Deus. E então quando João está ali, ele mostra um nível ainda mais profundo de relacionamento com Cristo, de alguém que renunciou à sua própria vida. Quando Deus o chamou para estar na comunhão com Jesus, João tinha aproximadamente 16, 17 anos, vivia uma fase adolescente, e ele e o seu irmão tinham um codinome, tinham um apelido, e a Bíblia vai dizer que eles eram conhecidos como filhos do trovão. Pelo apelido você tem a característica da pessoa. É assim ou não é? 2011, quando nós estávamos em Israel, para alguns foi dado o apelido de Atrasildo. O que isso significa? Que toda vez que nós estávamos prontos para sair, eles não estavam no ônibus. Ninguém os conhecia. Era um grupo que ninguém se conhecia.
pessoalmente. Mas quando fomos conviver junto, começou a aparecer os atrasados. Então, pelo próprio apelido, você já sabe que a pessoa estava atrasada. Agora, quando a Bíblia diz filho do trovão, não está dizendo que era alguém macio, alguém delicado, alguém meigo. Está falando que eles eram explosivos, que eles tinham uma personalidade difícil. Mas à medida que ele responde ao chamado de Jesus, e eles vão a Cristo, eles começam a ter uma alteração na sua vida, e João começa a absolver Jesus dentro do seu coração, e essa absolvição começa a mudar o seu comportamento, começa a mudar a sua vida, começa a mudar a sua frequência de viver. E quando Jesus vai para a cruz, ele não teme estar junto com Jesus, diferente do seu amigo, companheiro de ministério que diz: Senhor, eu te dou a própria vida por você. E Jesus diz: ainda antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes. Às vezes nós fizemos coisas para Jesus que no primeiro momento de dificuldade nós tapamos o pé. Nós simplesmente desaparecemos do cenário. Acabou o obreiro, acabou o pregador, acabou o ministro, porque nós não conseguimos sustentar aquilo que nós estamos colocando em Jesus. E me parece que isso está relacionado ao amor a Cristo, queridos. Porque a disposição que nós temos de renunciar ao pecado é a mesma disposição que nós vamos ter para amar aquele que nos amou. Se nós não temos condições de renunciar ao pecado ou de odiar o pecado na nossa vida, certamente nós também teremos dificuldade de amá-lo. Mas quando dentro de nós há uma repugna pelo pecado, há um nojo pelo pecado, quando o pecado nos aborrece, dói no nosso coração, então nós começamos a ter a capacidade de amar aquele que nos amou. E João agora está nesse nível, e as coisas começam a acontecer. Jesus da cruz olha para ele, do lado dele está Maria. Jesus vai dar os últimos suspiros de vida aqui na terra, e ele olha para João e diz, olha o que ele diz para João: vendo Jesus sua mãe junto ao discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Significa que Jesus olha e diz para ele: João, porque você perseveraste nessa comunhão comigo, eu tenho uma tarefa ainda mais profunda para ti. Além de você ser meu discípulo, além de você ser meu apóstolo, alguém que eu ame de uma forma muito especial, eu estou deixando aquela que me amamentou, aquela que me criou, aquela que me educou aqui na terra, aos teus cuidados. A partir de hoje, ela será tua mãe e você será filho dela. Em outras palavras, você cuidará dela. Ele não olhou para os 12 para dizer isso. Ele olhou para um. Quem está entendendo em nome de Jesus? Há um relacionamento que nós podemos aperfeiçoar em Jesus. Chamados à comunhão, todos nós somos. Mas onde nós queremos ficar hoje? No meio da multidão? Queremos ser discípulos? Queremos passar por um refinamento na nossa vida? Queremos aprender coisas com Deus? Estamos dispostos a renunciar? Muitos dizem: Senhor, eu quero que Tu me use. E não há como Deus usar se não houver em nós a disposição de aprender dEle e de renunciar coisas por Ele. Os anos podem passar e você vai ser sempre a mesma pessoa, se você não tiver uma atitude de responder ao que Jesus te chamou. João começa agora a ter experiências incríveis, e eu penso aqui, queridos, como é que alguns reagiram. Certamente não faltou alguém para dizer: puxa saco, lá vai o amadinho de Jesus.
E certamente João, com muita alegria, batia no peito e dizia sim, porque a questão era ele ter entendido quanto Deus amava ele. E o relacionamento de João deu a ele a particularidade de algumas coisas que outros não tiveram. Com exceção de Lucas, que narrou os fatos porque investigou, porque foi atrás, falou com um, falou com outro, ponto de vista diferente. Então ele resume isso e o Espírito de Deus me inspira para escrever. João está junto com Mateus, está junto com Marcos, mas você encontra o episódio da mulher samaritana somente em João. Nos evangelhos sinóticos, somente João escreve sobre Canaã. E por que, queridos? Porque a mesma disposição de caminhar da Galileia para Jerusalém, ou de Jerusalém para a Galileia, entre 180 ou 200 quilômetros, é como se você hoje dissesse, vou a Torres. E aí você sai a pé a Torres. Quanto tempo você acha que demoraria para chegar a pé em Torres? De carro é 1h40, 2 horas, fluindo o trânsito, na velocidade dos anjos. Mas e a pé? E Jesus caminhava isso a pé. Quando tinha um jumentinho, era luxo. Então você imagina que é óbvio que quando chegava aquele grupo, depois de uma longa caminhada, o que todo mundo queria era pegar um copo d'água, se deitar debaixo de um pé de árvore e descansar. Tinha direito a isso? Tinha. É o que nós possamos passar um dia trabalhando, debaixo do mau tempo, com muitos esforços, e chegar em casa, tomar uma ducha quente e dizer, eu vou descansar. É direito? Sim. Mas quando João chegava, em vez de ele descansar, ele corria para o lado de Jesus, sentava do lado de Jesus, e reclinava a cabeça no peito de Jesus. Enquanto os outros estavam dormindo, descansando, ele estava ouvindo o mestre falar. Ele conseguia puxar força, mesmo depois da exaustão de um trabalho, ele não abria mão de ouvir Jesus. A diferença está nisso. A diferença está na disposição que temos para buscar e querer mais das coisas de Deus. Então João tinha isso no coração dele, essa busca, esse desejo. E eu anotei aqui algumas coisas importantes para nós nos nossos dias. Se você quer ter um maior relacionamento, uma maior profundidade de comunhão com Deus, você precisa anotar algumas coisas na tua vida. A primeira delas, tenha um tempo de leitura diária da Palavra de Deus. Tenha sede e fome de buscar conhecer a Palavra de Deus. Não pegue a Bíblia somente no dia que vem para o culto. Faça dela o teu maná diário. Invista tempo. Deus falou para Josué, medita de dia e noite na minha palavra. Então farás prosperar o teu caminho. A palavra de Deus tem algo poderoso nela. Mas não é para você ter aberta apenas nos Salmos 23, nos Salmos 91 dentro da tua casa, como um amuleto. Apenas para você ter um automóvel, uma Bíblia e dizer, eu tenho uma Bíblia. É para você degustar ela. Você quer ter mais relacionamento com Deus, você quer ter mais intimidade com Deus, então invista num tempo de leitura. Agora, uma vez investido num tempo de leitura, tenha também um momento de oração eficaz durante o dia. E eu não me refiro à oração de papagaio. E oração de papagaio é aquela que você repete todo dia a mesma coisa. Não. A oração tem que sair dentro de nós. E não importa o que esteja dentro de nós. Se for angústia, nós temos que recorrer a Deus para que colocar a nossa angústia. Nós temos nos Salmos muitos exemplos de Davi e de outros
que nos momentos de angústia, de perseguição, foram a Deus, e ali abriram o seu coração, ali reclamaram, ali externaram os seus problemas a Deus, mas nunca deixaram de buscar a Deus. Asaf, no Salmo 73, vai dizer: Senhor, os meus pés quase resvalaram quando eu olhei para os ímpios e a prosperidade deles. Ele está confessando algo dentro do coração dele, e oração tem que ser incisiva, tem que ser eficaz. Quando nós investimos tempo de leitura bíblica, investimos tempo de oração na nossa vida, nós começamos a descer num nível maior de relacionamento com Deus. Por quê? Porque a oração é o oxigênio da nossa alma. Não é simplesmente eu dizer amém, Senhor, mas é eu clamar. Jeremias já tinha dado um recado muito claro, em 33:13 ele vai dizer: clama a mim e responder-te-ei. Sabe qual é um dos grandes problemas nossos? Quando nos angustiamos, quando vimos coisas que não nos agradam, quando nos machucam por alguma razão, em vez de nós externarmos isso a Deus, nós procuramos as pessoas para reclamar. Isso não é oração. Isso não traz mudança. Mas quando nós entramos no nosso quarto e fechamos a porta, e agora derramamos diante de Deus as nossas angústias, derramamos diante de Deus as nossas tristezas, o Deus que nos vê no secreto, nos levanta, nos coloca de pé, tira as angústias do nosso coração, tira os ramos da nossa vida, e nós saímos de dentro do nosso quarto com outro pensamento, com outra visão, com outro entendimento. Por quê? Porque é na oração com Deus que você é tratado por Deus. E é nesses momentos que nós precisamos aplicar a nossa vida em Deus. Quando Jesus estava angustiado, ele vai para o Getsemane e ele diz para Deus: se possível você mudar isso, se possível você fazer algo diferente, passa de mim esse momento, mas ainda assim, seja feito o teu querer, seja feita a tua vontade. Porque na oração você tem a oportunidade de dizer para Deus, mas também de aceitar o que Deus tem para você. E quando fazemos isso, começa a haver uma alteração, uma mudança, um comportamento dentro de nós. E é na oração eficaz. Tenha dias de jejum na tua vida. O jejum não vai te tornar rico. Alguém outrora me disse para mim: pastor, eu estou jejuando pela minha vida financeira. Eu disse: não vai mudar nada. Como assim, pastor? O jejum não muda? Muda o teu comportamento diante de Deus. A tua vida passa a ser tratada por Deus. O jejum tem a ver com santificação. Mas então como é que eu faço para prosperar nos meus caminhos, pastor? A Bíblia diz em Josué que você tem que meditar na palavra de Deus dia e noite. E a palavra de Deus diz que você tem que ser um mantenedor, um contribuinte. Aí você vai ter a tua vida próspera. Não trata de jejum. Jejum é santificação. E se eu quero ter um nível maior de profundidade, Jesus já havia dito isso para eles. Senhor, por que nós não expulsamos o demônio daquele menino? Jesus disse: por falta de oração e jejum. Faltou consagração na vida de vocês. Vocês tiveram uma boa intenção de querer fazer as coisas, mas não basta ter uma boa intenção. Já diria o ditado popular: de boa intenção, o inferno está cheio. A gente precisa buscar crescer em Deus na oração, na leitura da palavra e também uma vida de jejum. Porque é no jejum que você vai descobrir que tem coisas na tua vida que precisam mudar. É no jejum que você vai fazer agora com que os teus vícios carnais, com que os teus hábitos carnais sejam agora excluídos da tua vida. Onde você vai perceber que não há mais lugar para a carnalidade, que você precisa deixar o Espírito de Deus agora tomar o teu ser e fazer de ti uma pessoa semelhante a Jesus. É no jejum que nós recebemos essa dádiva de Deus. E quando você começa a fazer isso,
Você começa a priorizar o reino de Deus. Porque todos nós temos a ideia que nós vamos morar no céu, mas nós investimos pouco nas coisas do céu. Nós investimos mais na nossa vida terrena. E nós mal sabemos que a nossa vida terrena é passageira. Ela passa. E ela passa quando menos percebemos. Se foi. Alguns jovens passam. Então a nossa vida é priorizar aquilo que é eterno, aquilo que vai conosco para o céu. É ali que nós temos que buscar, é ali que nós temos que clamar. Priorize as coisas do reino. E por fim, mantenha firme os teus pés, para não vacilar e estar sempre na congregação, junto com os irmãos. A Bíblia diz no Salmo 133, ó quão bom e agradável é que vivamos em união. Ali o Senhor ordena a sua bênção. Deleitar-nos nesta vida. Ah, pastor, mas é tão difícil. Deus não disse que seria fácil. Ele disse que seria possível. Tudo é possível aquele que tem fé. Você entende isso? Então há um estímulo bíblico para que a gente tenha os nossos pés firmados e nada nos afaste desta comunhão íntima e mútua com Deus. Então, se nós aplicarmos isso no nosso coração, nós vamos começar a ver, nós vamos começar a presenciar coisas que talvez outros não estejam presenciando. E não é porque Deus te ama mais ou me ama mais. É simples porque nós chegamos a Ele, fomos chamados à comunhão do Seu Filho, e agora passamos a desfrutar de algo mais íntimo, onde Deus pode compartilhar conosco. A Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus, ao ponto de um momento que Deus decide destruir Sodoma e Gomorra. Deus vai a Abraão, acorda Abraão, para contar o que iria fazer. Quantas coisas Deus quer fazer nesta cidade? O desejo dele era te acordar para confidenciar com você o que Ele tem para fazer. Mas pastor, por que Deus não faz isso? Um dia nós vamos poder perguntar para Ele. Mas eu te asseguro que tem a ver com o nosso relacionamento, com a nossa estrutura, com a capacidade que temos de absorver coisas dele. Ou porque somos carnais, ou porque estamos envolvidos muito aos nossos sentimentos e às nossas vontades, e é impossível fazer a Deus aquilo que Ele quer, se estamos envolvidos na nossa vontade. Porque o segundo nível, Jesus já passa e ensina: quem quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para provar de algumas coisas mais profundas, você vai ter que abrir mão de algumas coisas que você viveu hoje ainda. Então você vai poder dizer: Senhor, eu estou aqui, abri meu coração a Ti. Ah, pastor, mas eu tenho medo de ser machucado. Porque se eu tivesse medo de ser machucado, eu não estaria aqui, porque eu já fui machucado. Mas eu tenho alguém que tem um antídoto para a cura. E não importa o tamanho da machucadura, Ele tem um remédio para nos curar. Sempre que você tem disposição de ir a Ele, Ele tem disposição de te curar. Seja espiritual, seja emocional, seja físico, não importa o que for, Ele é o mesmo. Ontem, hoje e será para sempre. Quantos querem mais dessa comunhão nesses dias? Então feche os teus olhos. Curva a tua cabeça. Comece a falar com Deus.
Comece a dizer para Ele: Senhor, eu preciso de Ti. Eu quero mais de Ti, Jesus. Desta comunhão, trabalhe em minha vida, Pai. Trabalhe em meu coração, Pai. Diga: Jesus, eu quero estar no centro da Tua vontade. Eu Te desejo mais, Senhor, mais, mais, mais. Senhor, nós estamos aprendendo contigo o poder da renúncia, o desejo de querermos, Senhor, nos relacionarmos de uma forma mais profunda contigo, Senhor. Estamos aqui nessa disposição, Pai, aprendendo de Ti. Queremos mais de Ti. Queremos mais de Ti, Senhor. Queremos mais de Ti, Jesus. Tu és santo, Senhor. Tu és digno, Senhor. Tu é a glória, Teu é o louvor. Tu é a adoração, ó Deus. Queremos mais de Ti, Jesus. Mais de Ti, Jesus. Mais de Ti, Jesus. Mais de Ti, Jesus.